A paz do Senhor Jesus Cristo, a todos os irmãos do canal Porta Estreita. Eu quero deixar aqui uma rápida palavra para meditação aí dos meus irmãos, amém? E esse pequeno sermão, ele tem por título: qual é a preocupação de Deus com o pecador? Então vamos lá. A palavra aqui em Gênesis capítulo 3, e versículo 8 e 9. Vamos lá. E ouviram a voz do Senhor, Deus, que passeava no jardim pela viração do dia, e escondeu-se Adão e sua mulher da presença do Senhor, Deus, entre as árvores do jardim. E chamou o Senhor Deus a Adão e disse-lhe: onde estás? Irmãos, a gente percebe aqui, essa pergunta aqui é que me chama a atenção: onde estás? Nós sabemos que Deus, ele é onipotente, onipresente e onisciente, Então por que Deus aqui fala onde estás? Mas se nós formos, irmãos, observar pela revelação do Espírito, essa palavra, a gente percebe aqui que Deus, ele queria, nesse momento aqui, nesse primeiro momento entre Deus e aquele que peca, ou seja, o pecador, o primeiro momento aqui, era Deus queria que Adão e Eva se identificasse, no seu momento, na sua vida ali presente, E interessante aqui que Deus, ele não chega acusando Adão, porque Deus, ele nunca vai chegar assim em nenhum pecador. Deus, ele não é o acusador, Deus, ele jamais, no primeiro momento ali, entre Deus e o pecador, Deus jamais ele vai chegar magoando, jamais ele vai chegar lhe acusando, lhe maltratando, lhe causando-lhe tristeza, não. Mas uma coisa aqui é certa, essa revelação aqui, onde estás? Deus, nesse primeiro momento aqui, estava preocupado, era com o quê? Com a distância entre Deus e Adão, ou seja, Deus e o pecador. Então, trazendo essa palavra aqui para os nossos dias de hoje, meus irmãos, tem muitas pessoas que se escondem de Deus por causa de um adultério, se esconde de Deus muitas das vezes por causa do seu vício, por causa ali de alguns costumes, pecaminoso, por causa de alguma coisa, que faz com que ele se separe de Deus. Então muitas das vezes eles ficam, muitos pecadores, eles ficam distantes de Deus por causa disso. Só que a gente aqui percebe que a distância é que preocupa Deus, Se você está afastado dos caminhos do Senhor, se você tem um parente, um amigo, um irmão, alguém que está afastado, a preocupação de Deus não é com o pecado dele. Não é com o pecado. A preocupação do Senhor é a distância. Aonde estás? Porque nesse momento aqui, Adão estava longe de Deus. Adão não estava mais perto de Deus, como lá no começo, Como em algumas vezes, que Deus ia no jardim falar com eles. Não, nesse momento aqui, ele estava distante. Por isso que Deus fala: aonde estás? Deus, nesse momento, nesse século 21 que nós vivemos hoje, Deus está fazendo essa mesma pergunta para todos os pecadores: aonde estás? Aonde tu estás? Porque a preocupação de Deus é com a distância que está você e ele. Deus não está preocupado com o seu adultério, com seus vícios, com seus pecados. Não, Deus não está preocupado com isso. Ah, mas por quê? Por quê? Porque a palavra de Deus, ela bem afirma que o pecado, ele tem solução, A Bíblia diz lá em 1 João, capítulo 1, verso 7, mas se andarmos na luz, como na luz está, temos comunhão uns com os outros. E o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo o pecado. O pecado, ele tem solução. O adultério tem solução, A depressão tem solução. O vício tem solução.
todo tipo de pecado tem solução, né? Agora, a distância é que preocupa o nosso Deus. Porque a distância, quanto mais longe ela se distancia, quanto mais longe ela fica, mais perto do inferno essas pessoas estão. Mais perto da destruição elas estão. Mais perto, né, do caminho ao inferno elas estão, né? Então Deus está preocupado com a sua distância. Então através desse vídeo aqui, procure se aproximar do Senhor. Procure voltar ao primeiro amor. Procure orar, procure buscar o Senhor, né, com todo o coração, como diz o profeta Jeremias, né? Então tá aí, fique com essa reflexão, amém? Deus abençoe a todos.